No vídeo anterior, a gente falou sobre as capacidades da IA. Vimos a evolução e chegamos a falar até sobre autoconsciência. Agora, a gente vai começar a falar sobre as etapas da IA, apresentando o primeiro tipo delas, as IAs fracas. Olá, pequeno gafanhoto! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do módulo 2 do seu curso em vídeo de inteligência artificial. O meu nome é Gustavo Guanabara e já o Ramiro Lobo tá chegando aí pra gente falar sobre as etapas da IA. Esses vídeos, de etapas de IA a gente vai dividir em 3 partes. Nessa primeira parte nós vamos falar sobre as IAs estreitas, as Artificial Narrow Intelligence, também conhecida como IA fraca, você vai ver isso durante a aula. Mas não se expande, você fala assim, não, IA fraca eu não quero nem saber. Nós estamos nos momentos históricos das IAs fracas. Essa IA que você usa e que a gente está usando durante todo esse curso são IAs ditas fracas. Mas isso não desmerece elas, apesar da palavra fraca dar uma desmerecida, né? Mas eu vou trazer o Ramiro aí para a gente discutir sobre esse assunto e te apresentar as Artificial Narrow Intelligence. Com licença, eu interrompo sua aula para um recado da nossa patrocinadora dessa aula, que é a Academia Hostnet. E você já sabe que pode fazer os cursos 100% mão na massa em diversas áreas, mas hoje eu vou focar principalmente nos cursos da área de inteligência artificial que eles têm. Assinando agora mesmo a Academia Hostnet, você já tem acesso imediato a algumas jornadas IA, onde pode aprender os fundamentos de engenharia de prompts do básico ao avançado, vai aprender também a criar sites usando inteligência artificial e a jornada IA mais recente, que ensina a gerar e editar imagens de maneira profissional apenas usando IA. E as jornadas não param por aí, porque além das aulas em vídeo, você ainda pode baixar os e-books com os prompts e instruções usadas durante os tutoriais, o que vai facilitar demais o seu aprendizado. Então não perca tempo, acesse agora mesmo o site da Academia Hostnet, garanta sua promoção de 50% de desconto no pacote anual, ou então contrate qualquer plano de hospedagem cloud da Hostnet, que aí você já garante acesso aos cursos também. Obrigado Academia Hostnet pelo apoio ao nosso curso de IA, e você pode voltar à sua aula. E aí, Guanabara, a gente vai falar do mesmo tema que a gente falou no último vídeo? Então, mas não é, né, Ramiro? A gente, no vídeo passado foi capacidades da IA. Essa agora é etapas da IA. E você explicou muito bem, na hora que você estava conversando comigo, que assim, são linhas de pensamento diferentes, né? Explica isso aí para o nosso aluno. Na minha opinião, essa linha de pensamento de etapas da IA, inclusive eu acho que é uma visão de melhor compreensão para quem não está estudando profundamente a IA. Então, assim, não sai daí, segue aqui, porque aqui são só 3 etapas, vai ser rapidão para a gente seguir, e eu acho que esse conteúdo aqui é um conteúdo que é mais fácil de fixar. E na verdade, se você que está em casa está se perguntando, mas se eles concordam mais com essa, por que falou a outra? Porque pode ser que você ouça um dos termos da aula passada e não sabe o que é. Então, Sim. A gente tem que falar, mesmo que a gente goste mais de uma linha de pensamento, a ideia do nosso curso é ser o mais abrangente possível. Então, assim, pode ser que você tenha ouvido alguma coisa sobre, por exemplo, autoconsciência, que foi um assunto do vídeo anterior. Se você não viu, assiste, Exatamente. porque é um pouco preocupante. A gente tentou não exagerar no clickbait, mas acaba que, é uma forma de pensar um pouco dura, um pouco preocupante, vamos dizer assim. No conteúdo passado, quando você fala de máquinas que não tinham memória, de máquinas com memória limitada, para muita gente também é mais compreensível. Se você dá área de TI, por exemplo, você vai ter uma compreensão muito clara sobre isso. Inclusive, quem é o usuário, mesmo não sendo da área de TI, mas que é um usuário mais hard, de computador, vai ter uma visão bem bacana também. São pensamentos, são linhas diferentes e que vale a pena você entender e compreender as duas, tá? Exatamente. Então, assim, as etapas, como o Ramiro já citou aqui, são 3. E a primeira é o que a gente está vivenciando agora, né, Ramiro? Que é, por incrível que pareça, a inteligência artificial estreita ou Artificial Narrow Intelligence. Inclusive, tem uma discussão aí, já nesse momento, algumas pessoas acham que a gente já alcançou a geral com algumas IAs que tem aí, porque ela já tem a questão de refletir antes de dar resposta, não sei o quê. Mas, na teoria, o que a gente sabe é que a gente ainda está aqui na inteligência artificial estreita. Esse é o momento que a gente está. Pode ser que você esteja assistindo esse vídeo daqui a 6 meses, ou daqui a 2 anos. Pode ser que isso tenha mudado, tá? A gente está já falando não tá aqui mais, né? em fevereiro. A gente está falando aqui em fevereiro de 2025. Nós estamos aqui nessa etapa, né? Exato. E, assim, mas as IAs agora, no momento em que a gente está gravando esse vídeo, elas conseguem raciocinar. Na verdade, não é bem um raciocínio, né? É um transformer ligado no outro.
né? Em vez dele... Você faz uma pergunta para o Transformer vai te dar uma resposta, né? A rede neural vai te dar uma resposta. Só que nesses modelos que nesse momento são atuais, né? Que tem a reflexão, na verdade é um Transformer ligado no outro, ligado no outro, ligado no outro, e um vai analisando a resposta do anterior para tentar te dar uma resposta mais coerente ou mais pensada, vamos dizer assim. Eu usei pensada entre aspas para quem não está olhando para a tela. Beleza? Mas ainda eu também acredito na linha de pensamento que ainda estamos na inteligência artificial estreita. Sabe como eu vejo isso? Você imagina o seguinte, Guanabara. A tentativa de ter uma IA melhor, e aí assim, vamos pegar essa IA que está aqui e vamos turbinar ela para chegar próximo da geral. Exato. Aí, é que nem você pegar lá, você comprou o teu Golzinho com aquele motor, vamos dizer assim, um motor 1.6, e aí tu quer mais performance, mas não quer nem trocar o motor, aí tu vai lá e bota um turbo. Entendeu? Bota o turbo, troca o escapamento para poder ter uma performance melhor do motor. É basicamente isso. Eles ainda estão com vamos dizer assim, é praticamente a mesma máquina, mas dentro dela tem recursos que estão trazendo um resultado mais aprimorado. Mas dizer ainda que nós já passamos de uma etapa, nessa data aqui ainda é cedo. Beleza, fechou. Então vamos para a definição, que é o que a gente sempre faz aqui quando a gente vai falar sobre um assunto novo. Também chamada de inteligência artificial fraca. Eu prefiro a tradução de narrow, funciona mais para estreito do que para fraco, né? Que dá a ideia de que é uma coisa ruim. Ela não é ruim, ela só não está evoluída o tanto quanto se espera que ela evolua, não é isso, Ramiro? De fraca não tem nada, né, Guanabara? É muito engraçado. Eu ontem terminei de escrever um plugin para uma necessidade lá da Academia Rochinet. E eu resolvi fazer, aqui estava com pressa, eu resolvi fazer, em 2 dias eu consegui escrever um plugin de uma complexidade média para alta, tá? Uhum. E praticamente, eu acho que se eu fosse fazer esse plugin sozinho, sem usar IA, eu teria levado aí no mínimo 5 dias trabalhando só nisso. Eu levei menos de 2 dias. Só que assim, a IA fez praticamente tudo para mim. Só que eu sei pedir para a IA fazer. Eu quebrei em várias etapas, entendeu? Como eu faria se eu fosse programar. Mas teve uma coisa, Guanabara, que me surpreendeu muito. Eu estava precisando de algumas funcionalidades que são do Learn Dash e do e-commerce. Se fosse sem a IA, eu ia perder, como eu já perdi, mais ou menos, cara, mais da metade de um dia só para achar dentro lá dos hooks, tanto do Learn Dash quanto do e-commerce, que não são tão bem documentados, principalmente pelo Fuçando o Learn Dash. manual, né? Fuçar o manual, fazer busca no Google, achar exemplo, testar. Cara, a IA me trouxe as funções que eu precisava, tá? Que são os hooks lá, todos, sem exceção, todos com exemplos práticos, e eu já pedia do jeito que eu queria, com exemplo pronto para copiar e colar. Tanto em relação ao e-commerce, quanto em relação ao Learn Dash. Então foi muito rápido de eu pegar e adaptar um plugin que eu já tinha um recurso. Eu nem podia começar o plugin do zero, eu ainda tive que aproveitar um código. Ela conseguiu entender o código que eu tinha, conseguiu entender a minha necessidade, só que em vez de fazer, que aí é um grande erro que eu vejo, as pessoas cometendo hoje, por isso elas olham, é fraca, tem essa ideia que é fraca, que as pessoas continuam querendo resolver tudo com um único prompt, né? E eu resolvi em etapas, então eu fui pedindo vários prompts e fui concluindo meu código, testando cada etapa, e eu consegui. Sendo honesto para você, eu fiz um trabalho que eu levaria 5, 6 dias em menos de 2 dias. 1 dia e meio, mais ou menos. Isso é ser uma IA fraca? Não é. Eu tenho falado muito assim, as IAs, e esse seu caso só comprova que o que eu falei, eu estou no caminho certo. Quando você pergunta alguma coisa e sabe perguntar para uma IA algo que já foi registrado, já é uma experiência anterior, ou já é um manual, ou foi algo que já foi extensivamente falado na internet, fica muito mais fácil da IA te dar uma resposta mais assertiva. Se você começa a pensar numa coisa que nunca foi registrado, né, que nunca foi escrito por ninguém, ou algo que não foi criado, aí você já começa a ter um pouquinho mais de inconsistência. Mas se é algo como, por exemplo, a lista de hooks, a lista de chamadas que você pode fazer a uma determinada parte do WordPress, isso já está no manual, isso já está registrado há muito tempo. A IA só usou essa base como treinamento, e ela consegue te responder com uma facilidade muito grande. Eu ouvi uma entrevista com um cara que ele falou assim, as IAs hoje, mais do que inteligentes,
elas são grandes memorizadoras. É sinal de que assim, todo o conhecimento do mundo que está registrado está lá na mente dela e ela consegue te responder com uma facilidade muito grande se já foi registrado, se isso está dentro de um manual, ou dentro de um livro, ou dentro de um estudo, ou dentro de uma tese, ela vai te responder lindamente, rapidamente, uma resposta certa, né? E outra coisa, Guanabara, digamos que eu esteja trabalhando, e por exemplo, tem um detalhe, eu precisava fazer uso de uma API, e era uma API de um sistema da Rochinet. A IA não tem consciência disso. É isso. Eu peguei o que eu pedi lá do Dev, o Dev me mandou a API e um exemplo de uso. Eu passei para ela. Aí você já treinou Então, isso às aí. vezes, não está registrado, mas você fornece como tua base de conhecimento. Eu Isso forneci aí. a API, na API tinha uma descrição do que ela faz e veio comentado um modelo de resposta, um JSON de resposta. Sim. Só isso foi suficiente para que ela conseguisse aplicar a chamada dessa API, pegar o resultado e fazer o que eu queria e codificar isso para mim sem eu meter a mão no código, entendeu? É porque tá, eu falei, não tá registrado, mas você forneceu, então é uma outra maneira. Mas tudo vem do saber pedir. É o motivo de você estar assistindo esses vídeos aqui, esse módulo 2, certo? E se você que está em casa está meio perdido com API, JSON, chamada de não sei o quê, relaxa, que foi só uma reflexão que a gente está tendo aqui em cima de um determinado assunto, fechou? Você não vai assistir isso aqui nas nossas aulas sobre esse assunto. Exato. E como você já disse, e eu já disse também, essa é a fase atual, né, considerada da inteligência artificial. São sistemas programados para executar uma única tarefa com precisão e também, embora possam acumular conhecimento dentro dessa tarefa, não transferem automaticamente esse aprendizado para as outras funções. É aquilo que eu acho que eu citei, eu não sei se eu citei numa conversa que eu tive contigo ou se saiu numa gravação. Hoje, por exemplo, se você pede para o ChatGPT, ele tem lá o DALL-E dentro, né? Ele tem o gerador de imagem. O Gemini tem o Image 3 dentro, né, como um gerador de imagem. Mas quando você pede uma coisa para o ChatGPT, como ele é multimodal, né, como ele consegue fazer várias coisas, foi lá, pedir um trabalho, pedir um trabalho de geografia, sei lá. Ele vai começar a gerar o texto desse trabalho de geografia. O ideal é que dentro desse trabalho, em determinado lugar, tivesse uma imagem ilustrativa. Hoje, o ChatGPT e o Gemini não conseguem falar assim, putz, aqui seria ótimo uma imagem. Toma texto, 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 toma uma imagem porque eu sei gerar imagem. Depois texto, 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 mais uma imagem, um gráfico. Isso não é possível hoje em dia. Se você está assistindo em casa e hoje já é possível, beleza, evoluiu. Mas no momento que a gente está gravando, não é possível, como está escrito aí, transferir automaticamente o aprendizado de um lugar para outro. Não é isso, Ramiro? E outra coisa, por exemplo, se você pegar tanto o ChatGPT, quanto pegar, acho que o Llama também, o Grok, todas elas. Você vai lá, mas cria imagem. Cria, mas aí, olha só, como o Guanabara falou, quando você pede para o ChatGPT criar uma imagem, ele não vai usar a base de conhecimento do ChatGPT. Ele vai usar o DALL-E. Quando você pede, por exemplo, uma IA que saiu recentemente, a IA lá do Alibaba, você entra lá, tem para criar imagem, tem para responder questões, se eu não me engano, criação de vídeo e codificação. Cada um está separado. Você clica na opção que você quer. Ou seja, eles têm ali, é como se fossem 4 IAs. Cada uma tem a sua tarefa que ela é capaz de cumprir. E elas não se misturam. Exato. Quando eu quero codificar, eu uso uma funcionalidade. Quando eu quero uma imagem, eu uso outra, que seria outra IA dentro do pacote. Então, não confundam a ferramenta com aquele kit de ferramentas que ela te oferece como sendo uma IA só. Não, ali são várias IAs. Cada uma está fazendo uma função diferente, uma tarefa diferente. Exato, falou tudo, é exatamente isso que você falou. E aí, Ramiro, daí faz mais sentido ainda o termo inteligência artificial estreita. Ela é limitada, ela tem o limite de uma tarefa só. Se você quiser usar para outra tarefa, você vai ter que usar um outro modelo, né, um modelo especializado em imagem e tudo mais. É porque hoje tem a sensação de que o ChatGPT ele gera texto e imagem. Não. O ChatGPT gera texto. Não. Quem gera imagem é o DALL-E, é outro modelo. É que eles juntaram tudo no mesmo produto. E aí, quando a gente está falando de estreita, a gente está falando de estreita em termos de capacidade de fazer uma tarefa só. Não é na capacidade de resultado. Você pode ter resultados extraordinários com o ChatGPT para análise de dados, para programação, para criação de texto. Para imagem, por exemplo, eu já acho nesse momento que é meio fraco. Tem outras IAs que são especializadas em imagem, que fazem imagem melhor. Mas esse estreito é dessa capacidade. E a IA,
te faz pensar que ela faz duas coisas. Quando você pede lá, se você entrar no Llama, a mesma coisa. Se você de colocar lá, cria uma imagem, ele vai buscar uma ferramenta de imagem que é uma outra Isso aí. IA, mas vai te fornecer dentro do mesmo chatbot. Por isso dá a impressão que é a mesma IA que está fazendo. Não é. É só a E não interface é. que está operando ali com múltiplas IAs. Fato, fato. E como a gente já disse algumas vezes, né? Esses algoritmos são frequentemente treinados usando vastos conjuntos de dados que podem vir da internet, de livros e documentos digitalizados. Foi o que eu acabei de falar. Os modelos eles foram treinados com tudo aquilo que estava disponível durante o treinamento desse modelo. Então, por isso, se foi registrado na internet, provavelmente foi usado durante o treinamento e faz parte do conhecimento, entre aspas, do modelo que você está usando. Enquanto podem superar humanos em tarefas específicas, como jogar xadrez, essas IAs têm um alcance limitado e não podem aplicar suas habilidades além daquela tarefa específica. Esse exemplo é ótimo, Ramiro. A gente tinha lá os modelos, lá na pré-história da IA, que a gente falou, né, nesse módulo, lá na pré-história a gente tinha uns modelos que o objetivo dele era jogar xadrez. Se você fosse tentar conversar com ele, ele não te dava a resposta não, cara. O que ele sabia era, ó, pega a peça tal e bota na casa tal. Só isso. Ele não fazia mais nada além disso. Então, eu não gosto da ideia da palavra fraca. Eu gosto mais da ideia da palavra estreita, limitado, pode até ser limitado, monotarefa, sei lá. Mas eu não gosto do nome fraco porque isso desmerece. Um exemplo bem prático, além de jogar xadrez em relação a desse alcance limitado, são os Ah, carros autônomos, que tem uma IA que dirige, só sabe dirigir, entendeu? exato. O objetivo é um só, é dirigir, é conseguir te levar do ponto A ao ponto B sem bater em ninguém e cumprindo ali as leis de trânsito. Sim, sim, verdade. É um ótimo exemplo também. É uma coisa altamente complexa, não dá para dizer que é uma IA Demais. fraca, é altamente complexa, mas limitado à questão de dirigir. Entendeu por que eu não gosto da palavra fraca? Eu prefiro a questão limitado. Até limitado meio Uhum. desmerece. Eu gosto assim, tipo, ele é estreito, focado em uma determinada tarefa. É isso. Você que está assistindo em casa, né, deve imaginar que o próximo passo é não ser mais limitado, né? Então a gente vai ver isso mais para frente. Presença no dia a dia. A gente já citou vários exemplos aqui, vamos ver o que está separado nos slides. Você pode se surpreender ao saber que a IA estreita está ao nosso redor há mais tempo do que a gente pensa, né? Por exemplo, se você tem mapas em smartphones. O simples fato, cara, eu uso o Waze há muito tempo. Não, ó, não vai por essa rua aqui não, porque essa rua tá engarrafada. É melhor você pegar esse caminho que é um pouco mais longo, mas você vai chegar meia hora antes. Isso é IA aplicada em uma função específica, né? Aplicativo de streaming que recomenda música ou vídeo. O mapa que você citou agora no carnaval vai ter um monte de rua fechada. O Waze vai te dizer que não dá para passar por ali. Sim, sim, verdade. Eu tive isso no Ano Novo agora. No Ano Novo, a gente passa com o Cauê, que também grava aula aqui com a gente, que é nosso sócio, e as ruas perto da casa dele fecham. E aí o próprio Waze me disse, se você passar até às 6 da tarde, você consegue passar por essa rua. Depois disso, você não consegue mais. Olha que maneiro. Então, é esse tipo de coisa que eu não vivo sem mais. Eu não vivo. O segundo exemplo aí, cara, é quando você tá na Netflix, aquela thumbzinha, né, aquela miniatura da série ou do filme, ela foi montada baseada naquilo que você mais gosta de clicar. Sei lá, o Ramiro ou o Guanabara, quando assiste uma série, ele tem uma tendência muito maior se a imagem for muito chocante, for voltada para uma pessoa aterrorizada. Ele clica mais nisso. Cara, ele vai começar a gerar thumb com pessoa aterrorizada direto para mim. Então, cores, fontes, né, grafismos e tudo mais, ele já consegue entregar isso pré-moldado às minhas necessidades, aos meus interesses, não é isso? E outro exemplo, assistentes virtuais como Siri e Alexa, ou o Google, né, o Google Assistente. Um bastidor aqui, esse vídeo já tinha sido gravado antes, você que está assistindo, e eu falei, até brinquei com o Ramiro, falei assim, cara, esses 2 ou esses 3 aí, a função principal deles é ignorar a gente, né? Você pede um negócio, ele dane-se, ou ele entende completamente diferente. Mas logo que eles surgiram, cara, foi uma revolução muito grande, foi algo que, tipo, a gente não tinha antes. Eu brinco, né? Eu peço as coisas em casa pra Alexa aí, eu não gosto nem de ficar falando esse nome, porque senão vai disparar na casa da pessoa. Eu gosto de chamar tem um podcast que eu uso que eles chamam de Alexandra e Carangueja. Né, a Siri é a Carangueja e a Alexa seria a Alexandra. Eu peço as coisas pra Alexandra, filho, ela me ignora. Peço pra tocar música lá pra neném dormir. Ignora completamente. Peço pra acender uma luz, Mas, apagar uma luz. Eu montei a casa assim, ela, nada. mas você há de convir comigo que a tecnologia que, por exemplo, o ChatGPT usa hoje, quando você manda áudio para ele entender as transcrições, esse tipo de coisa, começaram aí, né? Começaram
a ser utilizado nessas Sim, ferramentas. demais. Outro dia eu vi um vídeo, Guanabara. Eu não tô dando ideia para ninguém que mora em condomínio, não, tá? O cara chegou lá 6 horas da manhã, mora nesse condomínio que tem um apartamento perto do outro. Aí gritou da janela lá, bem alto: Alexa, toca pagode. Aí deu o nome do pagode. Aí umas dois apartamentos começaram a tocar lá. Ó, eu gritando dentro do meu apartamento não consigo fazer a minha tocar o que eu quero. Imagina gritar na janela para as outras ouvirem. Ele é um sortudo, a dicção dele deve ser melhor do que a nossa. Ou então ele estava em boas condições de temperatura e pressão, como dizem os É. físicos. Outra coisa, cara, mecanismo de busca do Google. Tem um monte de gente que fala, mas o mecanismo de busca do Google é antigo. Sim, cara, IA é mais antigo que isso. Eu me lembro quando eu estava num evento do Google, inclusive já contei isso em alguns lugares aqui no podcast, né? Escute nosso podcast. Eu estava num evento do Google e aí eu perguntei pro cara, há muitos anos atrás, que linguagens o Google usava. O engenheiro me respondeu, cara, o Google usa várias e tal, mas você já ouviu falar em Python? Eu falei, não. Ele, então, Python é uma linguagem maravilhosa para isso, e esse mecanismo de sugestão do Google é essencialmente feito em Python, é uma linguagem ótima, aprende aí. Aí eu fui aprender Python e isso se tornou o curso de Python daqui do Curso em Vídeo. Faça também, porque sim, está atualizado, você consegue estudar. E o mecanismo de busca do Google é um exemplo de uso de inteligência artificial um pouquinho mais antigo, né, Ramiro? Eu acho que a IA, ela começou a ser pensada tão logo o primeiro computador foi montado, né, começaram a utilizar o primeiro computador. Eu acho que a partir dali o pensamento em inteligência artificial, né, já surgiu, porque o computador Fato. daria essa possibilidade no futuro. Então, a inteligência artificial já é um conceito, a nível de conceito, né? Pensado. Acho que a gente deu a data, se eu não me engano, 1945, era isso? 1943, o neurônio 43. artificial foi idealizado. Então já é uma coisa muito antiga e que vem a nível de conceito há muito tempo e a nível de tentativa de aplicabilidade já há alguns anos. Sim, demais, demais. Teve, como eu falei nas aulas anteriores, teve um momento da história da evolução de tecnologia como um todo que teve um apagão. Ninguém mais falava de IA porque estava muito longe de que os estudos se tornassem realidade. Mas aí surgiram os Transformers agora em 2022 e aí, filho, aí já era. Estamos hoje vivendo. Eu escutei um podcast agora, hoje, vindo pra cá, e o cara falou assim, cara, as IAs estão com a idade tipo cachorro. Sabe, cachorro, quando tem 6 meses, fala, não, mas 6 meses de cachorro equivale a 18 anos de uma pessoa. Com certeza eu tô chutando errado. Mas, tipo, um gato de 7 anos é como se tivesse um idoso de, sei lá, de 65, 70 anos. A IA hoje é isso, cara. A idade de uma IA tá igual a idade de cachorro, filho. Tá evoluindo muito rápido e muito rápido. Engraçado, o Guanabara. Quando surgiu a internet, que hoje a gente vive da internet é praticamente tudo, tá? Ela Sim, teve uma evolução rápida, mas não foi nem próxima da sim, velocidade que a IA está trazendo. Você está falando dos Transformers aí em 2022. Não sei exatamente qual mês que surgiu. A gente está em 2025 no início. Então aí sim, foram 2 anos aí, ou menos, com uma grande quantidade de novidades. No início tinha-se muitas dúvidas se realmente isso ia vingar, se ia realmente acontecer de verdade, como se divulgava. Mas hoje é unânime, né? E se você ainda está aí atrasado, né? Chegou aqui nesse vídeo, corre, segue esse conteúdo de IA que a gente está ensinando aqui. Lá na Academia Rochinet, Guanabara, tem várias jornadas IAs gravadas e que são conteúdos que vão com muito mais profundidade do que a gente está trazendo aqui. São conteúdos que já vão mais em direção a você que quer aprender já dentro, vamos dizer assim, se profissionalizando para poder realmente usar a IA dentro, por exemplo, criação de site, criação de conteúdo de maneira geral, de uma maneira bem mais efetiva. Corre porque a IA está acelerada. É um carro de sim. Fórmula 1, então você tem que acompanhar na mesma velocidade. Verdade, E quem verdade. achou que a internet foi rápida, a IA vai ser muito mais. Em termos Sem dúvida. de, vamos dizer assim, de evolução, de novidade, você tem que se manter atualizado. Sem dúvida, sem dúvida. E aqui, ó, enquanto você estava falando, eu estava aqui olhando para baixo, né? Você que está em casa viu, eu estava fazendo a pesquisa. O paper do Google, né? Que é um dos caras, a principal empresa que estudou, né? Que idealizou a ideia dos Transformers foi o Google. O paper foi lançado em 2017, tá? Só para corrigir para a galera, com certeza já botou aqui nos comentários. O paper saiu em 2017, mas os primeiros modelos funcionais mesmo foi 2022, 2023. Beleza? Antes que a galera venha corrigir aqui.
Com razão, né? Esse paper do Google foi utilizado, eu acho, inclusive, pela OpenAI para a criação do ChatGPT. Exato. Se não Foi me falha a exatamente memória. isso. Foi sim. Continuando aqui, ó, aplicações diversas de inteligências artificiais estreitas. Além de ferramentas de consumo cotidiano, esses sistemas já são usados em linhas de produção, no mercado financeiro, na medicina e até mesmo em aplicações militares. Mesmo tecnologias avançadas como carros autônomos e ChatGPT ainda são categorizadas como IA estreita, como a gente já falou, pois operam dentro de limites pré-definidos e não tomam decisões independentes. E, para a gente encerrar esse assunto de inteligências estreitas, falar sobre futuros e perspectivas. No entanto, há quem acredite que sistemas avançados, como o ChatGPT, que são projetados para aprendizado contínuo, podem eventualmente evoluir para estágios mais avançados de IA. E é o que está acontecendo já nesse exato momento. Pegou um Transformer, ligou no outro, um está conversando com o outro, você já começa a ter respostas mais coerentes. A gente diminuiu muito a alucinação e tudo mais, então as coisas estão evoluindo. Não vai ser, acho que você falou isso numa última gravação, Ramiro, não vai ser um salto assim de, não, saiu de uma etapa A para ir para a etapa B, vai ser um salto do dia para a noite. Não. Vão ser degraus pequenininhos sendo evoluídos até chegar no próximo passo. E esse degrau, quem vai trazer é a concorrência, porque o ChatGPT lança a versão lá, a O3, aí vem o Claude lança uma outra versão que consegue bater as características do ChatGPT, aí vem lá o Llama lança, o Grok lança. Então essa concorrência que está muito acirrada, ela tem feito, eu acho que acelerar, mas assim, é um degrauzinho de escada que está subindo. Tanto, Guanabara, que, como eu te falei aqui, que eu tinha escrito um plugin, né, que foi um plugin de nível intermediário para avançado. Esse mesmo plugin, se eu tivesse feito há 6 meses atrás, não precisa ser um ano não, 6 meses atrás, eu não teria conseguido fazer tão rápido. É porque a IA está realmente evoluindo, por exemplo, nas minhas primeiras tentativas. Tentativa não, que eu sempre, desde o início, consegui criar plugins com o ChatGPT. Às vezes ele trazia a função errada do e-commerce, se eu citei o Learn Dash, do Learn Dash, cara, ele trouxe tudo certinho. E eu percebi uma evolução. Só que eu não sei se foi do mês passado para cá, se foi de 2 meses para cá, se foi de 3 meses, a gente não sabe o que está acontecendo por trás. Exato. Esse lance da concorrência, não sei quando você que está em casa está assistindo esse vídeo, mas a gente acabou de vivenciar uma concorrência muito grande com esses modelos como o DeepSeek, que acabou surgindo e sendo disponibilizados gratuitamente, inclusive com raciocínio, né, com reasoning. E isso fez com que ChatGPT, como o Claude, como o Facebook, a Meta, né, começasse a disponibilizar coisas que não estavam disponibilizadas antes, incluídas nos planos, sei lá, o ChatGPT liberou o A3, o A3 só vai ser para quem pagar os $200 e tal. Tá, beleza. Quem paga o baratinho nem vai ter acesso. Agora já pode. Isso é o quê? Concorrência. Graças à concorrência isso está acontecendo. Você que está em casa, gostando ou não. Não, eu não gosto. Beleza, você está todo no seu direito de não gostar. Mas essa concorrência está trazendo coisa boa pra gente. Pode acreditar. Numa semana lançou o DeepSeek e uma semana depois veio o Kiwen lá do Alibaba, que veio ainda melhor do que o DeepSeek. Então, assim, tá tudo muito rápido. E não está limitado ao mercado americano, entendeu? Está limitado ao mundo todo. Os chineses estão vindo com força total. E vão vir com mais força ainda, né? Sim, com certeza. Se você está fazendo esse curso de inteligência artificial diretamente no YouTube, saiba que quando ele terminar, você pode tirar um certificado, assim como você já pôde tirar no módulo 1, mas para isso, você tem que se cadastrar na nossa plataforma e fazer as aulas por lá. O cadastro é totalmente gratuito, é só você acessar cursoemvideo.com, não tem .br, entra no curso, você não vai pagar nada, faz todas as aulas, faz a prova, que também é de graça, e se você conseguir 70% ou mais de aproveitamento, o certificado fica liberado para você. Só que para emitir o certificado, a gente cobra uma taxa para ajudar a manter a plataforma online e manter também o projeto do Curso em Vídeo, ajudando o maior número de pessoas. Então, se você quiser ajudar a gente e ajudar a sua carreira, faça os nossos cursos, inclusive o de IA, diretamente na plataforma e conquiste seus certificados. E aí, você sabia que as IAs que você utilizava hoje são consideradas IAs fracas? E se existem IAs fracas, existem as IAs fortes? É exatamente esse o assunto do nosso próximo vídeo. Como eu falei, a gente vai falar dessas etapas de IA em 3 partes. A primeira foram as IAs fracas e a próxima a gente vai começar a falar sobre a AGI, ou
IAs fortes. A gente já tem encontro marcado, não se esquece de se manter inscrito no canal, não se esquece também de divulgar pra galera. O canal do Curso em Vídeo só cresce e as aulas só aumentam graças a essa divulgação de vocês. Então a gente se vê na próxima aula, onde a gente vai começar a falar sobre AGI. Um grande abraço e até a próxima!